A nossa reunião da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia, dando as boas-vindas aqui ao nosso vice-presidente, deputado Matheus Cadorim, que está numa elegância, como sempre, né? E eu acho que ele pinta o cabelo de branco para parecer mais sério também, não sei. Eu acho. Deputado Fabiano da Luz, também sempre abrilhantando aqui a nossa comissão, sempre alegre, feliz, sorridente, iluminando da luz. Deputado Carlos Humberto também, firme e forte conosco aqui. E o deputado Berlanda também, que nunca falta. Está sempre aí com a gente na nossa comissão. Obrigado. E também deputado PP Colasso, que está conosco aqui online também, nosso querido deputado aí de Tubarão, uma revelação aí da política catarinense. Muito bem. Não, depois de uma introdução dessa aí, pelo amor de Deus, né? Muito bem. Nós temos, então, um projeto para a relatoria e temos também hoje o convite para o secretário de Indústria e Comércio, Silvio Dreve, que está conosco na segunda parte da reunião. Mas vamos, então, colocar também em apreciação, a ata já está disponível para apreciação? Da última reunião, não. Então, aguardamos, não está aqui na pauta. Então, vamos passar direto para o nosso querido deputado Nilson Berlanda, que tem a relatoria do projeto 45/2023, de autoria do deputado Padre Pedro, que altera o inciso 9º do artigo 124C da Lei 14.675/2009, que institui o Código Estadual do Meio Ambiente e estabelece outras providências para acrescentar a meliponicultura como atividade de interesse social. Então, deputado, bem-vindo. Vossa Excelência, com a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, primeiro queria dizer que eu sou uma pessoa que também tenho caixas de abelha no meu sítio e não sabia que tem essa espécie de abelhas sem ferrão. É a primeira vez que eu vejo e ouço falar disso. Inclusive tem mais de uma variedade de abelhas sem ferrão. Claro. Desculpe a ignorância, mas eu não sabia. Relatório e voto do projeto de lei número 45/2023. Cuida-se do projeto de lei autuado sob o número 45/2023, de autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira, que, conforme anunciado na emenda, objetiva alterar o inciso 9º do artigo 124C da Lei número 14.675, de 2009, que institui o Código Estadual do Meio Ambiente e estabelece outras providências para acrescentar a criação de abelhas sem ferrão, com atividade de interesse social. Essas abelhas sem ferrão são as principais polinizadoras das matas brasileiras. Verifique-se no documento instrutória eletronicamente compilada nos autos, que na matéria foi lida no expediente da sessão plenária do dia 28 de março de 2023. E no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, foi aprovado por unanimidade o relatório do voto do deputado Tiago Zilli pela admissibilidade da matéria, na reunião do dia 2 de maio de 2023. Na sequência, o projeto de lei apontou nessa Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia, na qual fui designado a relatoria de forma regimental. Eu sucinto o relatório, sendo que passo o meu voto. Cumpre a esta Comissão da Economia, Ciência e Tecnologia, Minas e Energia, analisar a proposição sobre a prisma do interesse público quanto aos campos temáticos. Nesse sentido, observo que a medida visada pelo projeto de lei sob exame tem relevância social, visto que possui inquestionável interesse econômico e social para o Estado de Santa Catarina, vez que a atividade em análise combina benefícios econômicos e sociais, contribuindo para o sustento de famílias rurais.
a conservação da natureza e o fortalecimento de produtos valiosos para os mercados locais e globais. Sendo assim, vislumbro presente na proposta o interesse público, razão pela qual concluo que merece ser acatada neste Parlamento. Ante o exposto, em âmbito desse colegiado, reitero o mérito e o interesse da coletividade inerentes à norma material almejada. E voto, no âmbito dessa Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia e Minas de Energia, pela aprovação do projeto de lei número 0045/2023. Seria isso, senhor presidente. Muito bem, é o relatório do eminente relator, deputado Nilson Berlanda. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, apenas quero acrescentar que o deputado Padre Pedro é um grande defensor da apicultura catarinense, que Santa Catarina sempre figura entre os melhores produtores. Nosso mel é um dos melhores do mundo, se não o melhor do mundo, inclusive. Um deles foi premiado como o segundo melhor do mundo. Segundo melhor do mundo, nosso mel catarinense. Inclusive, se não me engano, é aqui da região sul do estado que recebeu o prêmio. Então, parabenizar o deputado Pedro pela autoria e parabenizar o deputado Berlanda pelo relatório. Coloco em votação, não havendo quem queira se manifestar, favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado, então, o parecer do deputado Nilson Berlanda. Lembrando, né? Senhor presidente, eu quero ver se encontra essas abelhas, deputado Fabiano. Eu não tenho inclusive, contribuindo, eu fui relator desse projeto na CCJ e aprendi um pouquinho mais sobre isso, da importância da abelha sem ferrão e a contribuição que as abelhas têm no nosso habitat. Né? São as principais polinizadoras. E eu vi, Berlanda, agora na feira em Guaraciaba, tinha um expositor lá, por isso que eu falei das variedades. Ele tinha 3, 4 variedades de abelhas sem ferrão que ele tem na propriedade dele, produzindo mel, polinizando, que é... Eu vou procurar essa abelha aí para trazer para Curitibanos. Com o avanço da urbanização, boa tarde, secretário, tudo bom? Eu não sei vocês, mas eu não vejo mais abelhas, né? E isso é um problema seríssimo, né? Então você tem as concentrações na produção na apicultura, mas nas cidades mesmo, onde a gente tinha a percepção de abelhas, hoje caiu assim drasticamente. E isso é um problema seríssimo, né? Uma vez que é um animal que poliniza a maior parte aí das flores que a gente tem no nosso habitat, e isso, por consequência, traz uma queda brusca no meio ambiente como um todo. Se discutiu, inclusive, que em algumas regiões, por conta da pulverização das lavouras, quando você não faz da maneira correta, e que não se pode pulverizar com vento, né? Porque o vento leva o veneno e, em algumas regiões, destruiu boa parte das abelhas, né? Quando mal aplicado nas lavouras, que o vento levou e matou. A tecnologia agora resolve de uma forma muito mais eficiente com drones que pulverizam exatamente na planta que precisa, né? Então você não tem mais esse problema da dispersão do veneno, né? Do agrotóxico. Naquela região ali, deputado, da Serra Catarinense, tem muita bracatinga. E a bracatinga, ela dá flor praticamente o ano todo. E esse mel da bracatinga é um mel mais escuro, mas de excelente qualidade. Então, é de grande valia, né, a gente valorizar. E aí as próprias flores naturais, né? No caso lá, pareiral de uva também, lá no começo, elas fazem esse trabalho para poder aumentar a produção. Muito bem. Senhores deputados, nós passamos para a segunda etapa da nossa reunião. Já recebemos agora aqui, então, nosso querido secretário de Indústria, Comércio e Serviço do Estado de Santa Catarina, sempre deputado, Silvio Drevek, nosso companheiro aqui de parlamento. Uma honra tê-lo conosco. E essa visita enobrece também a nossa comissão, e é justamente para tratarmos do andamento no presente ano e os planos para o ano vindouro nessas áreas tão importantes para o nosso Estado. E eu faço essa abertura, deputado secretário Silvio, já passando ao senhor, falando que a nossa indústria é a segunda melhor do país. Nós só perdemos para São Paulo por causa do nosso grande gargalo, que é justamente rodovia. E o governador Jorginho,
na sua sapiência, na sua experiência, criou a Secretaria de Portos, Aeroportos e Ferrovias. É algo importantíssimo para o nosso estado, mas veja que o custo com logística, com transporte, em média no país é 9%, São Paulo é 7%, aqui é 14% para os nossos empresários. Então, ainda mais que o nosso estado tem muitas situações de intempéries climáticas, chuva, como está ocorrendo hoje, né? Todo o estado aí, chuva e acaba afetando as nossas rodovias. E o governador também começou o projeto Estrada Boa, o secretário Gerri esteve conosco já apresentando o projeto, que vai investir 2 bilhões, 1 bilhão e 300 do BID, se não me engano, e 700 de recursos próprios, para justamente trabalhar as SCs. E o governo federal está liberando 1 bilhão e 600 milhões para as nossas BRs, né, desde a 282, 470, 163, 116, etc., aqui 280, aqui no nosso estado. Então é o nosso grande gargalo, o próprio contorno viário, aqui que está, a previsão era para inaugurar em dezembro, agora já não sei se vai cumprir em função de tantas situações, mas e recebemos também aqui, secretário Silvio, me ajuda aí, Mores, o Edgar, né, da FEComércio também. Então é importante esse setor, e já coloco para o senhor para discorrer aí sobre essa situação da indústria, do comércio, setor de serviços aqui de Santa Catarina, para fazer a sua introdução da sua fala, e aí passamos aos deputados também para as suas colocações. Muito bem-vindo, secretário, sempre deputado Silvio Drevik. Sim, senhor deputado Berlando. Pela ordem. Com certeza. Senhor presidente, registrar a presença do Unildo, presidente da FCDL, e o nosso vice-presidente Zeca Ramos. Eu gostaria de permitir ao deputado que ele fizesse parte da mesa, Unildo, por gentileza. Com certeza. Ele representa todo o comércio varejista de Santa Catarina, a Cris também, que está assessorando. Sejam bem-vindos a essa casa. Muito bem. Secretário Silvio Drevik, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, senhor presidente desta comissão, deputado Jair Mioto, meus colegas deputados aí, Nilson Berlanda. Como eu estou sem almoço, espero comer uma ovelha. Pode ser hoje à noite, não tem problema. Estávamos falando de abelha, agora ovelha. Está próximo, né? Cadorim, o nosso deputado lá de Pinhalzinho, Fabiano da Luz, com quem também convivemos aí por longos períodos. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Não diferente de cumprimentar o nosso presidente também, o Nildo. E tem muito a ver com a atividade também do FEComércio, enfim, da FCDL, que é a Federação dos Lojistas. Bom, dito isso, atrasei um pouco porque o governador nos chamou para uma reunião e estávamos tratando exatamente de um dos programas que nós vamos falar aqui, que vai vir para a Assembleia nos próximos dias, e outro que vai ser alterado pelo próprio governador, que tem muito a ver com a ajuda à indústria, ao comércio e aos serviços. Inicialmente, o que compreende a Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços que o governador criou? Primeiro que, na minha avaliação, foi muito inteligente da parte dele criar esta secretaria para ter uma identidade com o público-alvo, ou seja, quando se fala indústria, quem é da indústria sabe o que é indústria. Quando se fala do comércio, quem é do comércio sabe o que é o comércio. Quando se fala do serviço, sabe o que é o serviço. Então, criou uma demanda muito relevante. Todos os dias, todas as semanas, tem prospecção de empresas procurando os programas e as políticas públicas do Estado, bem como há muita prospecção também de outras empresas de outros estados, por incrível que pareça, do Brasil e até do exterior, vindo para Santa Catarina conversar, dialogar e com alguns negócios se concretizando. E a Secretaria da Indústria e Comércio ficou com, além da Indústria, Comércio e Serviços, ficou com o PROCON, ficou com o Cine, com o Imetro e com a JUSESC. Então, isso faz parte da Secretaria da Indústria, do Comércio e Serviços. Além disso, tem os programas, ou seja, no início nós tivemos alguma dificuldade, porque, como foi uma secretaria que foi criada, e ela vinha de uma secretaria-mãe, que era a Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Sustentável,
que era um guarda-chuva, que lá estava meio ambiente, que estava turismo, que estava comércio, que estava serviço, que estava ciência, que estava tecnologia, enfim. E tivemos alguns problemas, como o Cine, que era a grande maioria dos funcionários são terceirizados, a empresa que estava contratada não estava pagando, fizemos ajustes, tudo certo. E começou com a atualização dos programas. Então, para vocês terem uma ideia, alguns programas que eu posso citar, o microcrédito, por exemplo, que é a MEI, que é financiado pelo Badesc, mas para vocês terem uma ideia, o crédito que foi liberado nesse período, agora até agosto, são praticamente 47 milhões, com um impacto aí de 9.946 MEI. E, para vocês terem uma ideia, o que o governo do Estado está subsidiando, a microempresa individual, representa 6,7 milhões, porque é juro zero. Então, isso o governo do Estado está subsidiando. Nós tivemos também, eu vou pular aqui, que eu vou falar de uma outra coisa primeiro. Vou falar do PRODEC. O PRODEC que é um programa de postergação de ICMS para a indústria, e nós estamos atualizando ele de acordo com novos produtos, novos serviços que foram incluídos, por exemplo, o FINEP não estava contido no nosso programa. Ele foi criado, essa lei foi criada lá nos anos 80, uma pequena atualização em 2007 e nunca mais teve atualização. Então, nós temos que acompanhar o avanço tecnológico, acompanhar o avanço dos próprios órgãos financiadores, como o FINEP, que é uma instituição que praticamente um juro quase próximo de zero, 4% ao ano, e isso não estava incluído. Então, hoje, o que nós temos habilitados, para vocês terem uma ideia, que ainda não está atualizado, mas mesmo assim nós já chegamos a 1 bilhão de investimentos, 24 empresas habilitadas, com uma geração de 3 mil empregos diretos, só nesse programa que é o PRODEC. Nós temos investimentos das empresas no Proemprego, por exemplo, que é um programa do Estado, que não está diretamente ligado à secretaria, mas ele é ligado às empresas, seja do comércio, do serviço, da indústria, com investimentos de 1,7 bilhões de reais, com 59 empresas e 2.107 empregos diretos. Isso já são contratos assinados. Agora, vamos falar do que nós... Estou falando no PRODEC. Qual é a ideia da nossa alteração? Nós estamos dando não diria privilégio, mas fomentando as indústrias que vão praticar a governança corporativa. Ou seja, aquelas empresas que atuarem com o ESG, com 4.0, com a economia circular, e que compreendem a governança corporativa, que valoriza o seu funcionário, trata ele como não só como um empregado, mas sim como alguém que é comprometido com a empresa, que vai investir em habitação, que vai investir em educação, que vai ter responsabilidade na questão ambiental. Para essas empresas, esse novo PRODEC vai dar uma atenção especial e condições melhores. Por exemplo, hoje o PRODEC tem uma carência de 48 meses. Ou seja, 48 meses eu deixo de pagar o ICMS, eu vou postergar, não é uma renúncia, é uma postergação com uma correção se eu não tiver nenhuma prática de governança corporativa. Eu vou ter 48 meses de carência e 120 de pagamentos com juros que podem variar de 6% a 12%. Agora, se ele for num município que tem IDH baixo, ele pode ter um desconto na prestação dos 120 meses que vai devolver de até 40%. Aí varia de município para município. No caso agora, a empresa que praticar a governança corporativa
repito, que vai ter uma responsabilidade social, ambiental, inovação, energia renovável, poderá utilizar 54 meses de carência e até 300 meses para fazer o pagamento. Para entrar até nos 300 meses, ele vai ter que ter comprovação de todos os itens desta governança corporativa, vamos chamar assim, ou ESG, que é um dos itens da governança corporativa. Além disso, o juro poderá chegar a 0 na correção da prestação. Então, é um atrativo que Santa Catarina vai ter, até por conta de outros estados que estão oferecendo desconto direto de ICMS, como é o caso de Minas Gerais, que tem uma área que pertence à Sudene e que nós não temos como competir. E qual é o limite de valor, secretário? Quanto mais investir, não tem limite. O valor mínimo, não tem valor mínimo também. Desde que ele comprove que ele está aumentando a sua empresa com máquinas, com equipamentos, geração de emprego. Se ele comprovar isso, pode ser com 10 milhões, com 5 milhões, com 1 milhão, e aí vai. Agora, se ele investir mais de 1 bilhão, num prazo aí de 3, 4 anos, ele poderá, inclusive, ter um desconto no fracionamento, ou seja, nas parcelas, que poderá variar também de 10% a 40%. Mas daí o investimento tem que ser acima de 1 bilhão, e aí não importa se ele vai fazer em Curitibanos, vai fazer em Santa Cecília, vai fazer no litoral, não vem o caso. Mas é uma atualização muito importante, e eu acredito que nós vamos, com isso, conquistar muitas empresas para Santa Catarina. Eu até vou me permitir rapidamente, só para dar uma informação para vocês e melhor para vossas excelências, né? Estou um pouco desatualizado agora do parlamento. Mas tem que respeitar que o parlamento é uma atividade não só relevante dentro do parlamento, mas para todos nós catarinenses, porque sempre tem dado uma grande contribuição. Mas lá na tua região, Berlando, em Santa Cecília, tem uma empresa indiana que fez um investimento lá de 200 milhões de reais. E nós só descobrimos porque nós estamos percorrendo o estado, indo nas associações empresariais, enfim, fazendo contatos. Fábrica de pallets. Exatamente. E aí ele disse, olha, eu quero investir mais 200 milhões e quero gerar, já tem 380 funcionários, vou aumentar mais 180 funcionários. Mas eu preciso de energia. Bom, vamos falar com a Celesc. A Celesc tem aquele problema da ANEL e tal. Falei com o governador, qual é o investimento para complementar a energia? 10 milhões. O governador disse, não vamos perder isso. Qual é a prática da empresa deles? Eles, além de estar num município que nós sabemos que é pobre, vão reconhecer isso, né? Disse, como é que vocês fazem com a mão de obra? Não, nós treinamos. Nós damos o treinamento dentro da empresa. Nós damos alimentação de qualidade. Nós vamos fazer moradia para os funcionários. Então, como é que você não vai ajudar uma empresa dessa? Isso é a prática dentro daquilo que nós estamos falando. Então, isso é um exemplo que eu estou citando. E aí, batemos nessa trave da energia, o governador disse, não, o governo vai dar um jeito, são 10 milhões, já vai investir agora no total R$500 bilhão. Como é que não vão fazer? Então, não é porque é só o litoral, não. Depende o que a empresa vai fazer, ela também procura outras regiões, né? E nós temos procurado incentivar, nós temos algumas regiões do estado que são mais pobres, vamos dizer assim. É a região serrana, é a região do Planalto Norte, né? São regiões que têm mais dificuldade, né? Exatamente, de DH menor. Bom, dito isso... Ainda nessa parte, esse PRODEC ele poderá ser usado também para geração de energia, por exemplo, solar? Não. A empresa já é estabilizada, tal, mas quer produzir energia própria. Hoje, nós, na atual legislação, não tem, mas nós estamos incluindo agora no novo, nesta alteração vai poder. Inclusive, está programado aí para início de novembro fazer um grande lançamento desse programa.
Até porque isso tem que incluir as inovações. Energia renovável, né? É importante, é um incentivo que nós estamos dando. Todas aquelas empresas que procurarem produzir a sua energia de algum modo, ou a chamada economia verde, está dentro desse programa. Não esqueça dessa situação de energia solar, secretário. Eu estou resumindo bastante, porque senão a gente se estender muito, mas também faço questão que, quando alguém procurar os senhores, seja empresa, seja prefeito, por favor, nos encaminhem, nos levem lá, tudo que a gente puder encaixar de ajuda, mesmo que não seja um convênio com dinheiro para o município, mas se nós podemos ajudar com um programa, uma empresa que vai se instalar, ela também vai ajudar o município de algum modo, na geração de emprego, na geração de renda. Então, fique muito à vontade. O Cine, como eu já falei, nós temos aí 21 unidades no Estado. Teve esse problema, agora nós estamos ajustando. Na próxima semana, daqui 2 semanas vamos a Brasília, novamente no Ministério do Trabalho, lá com o ministro Marinho. Teve um problema que a União repassava recursos para o Estado, para manter essas unidades do Cine. Isso ficou no esquecimento e nós perdemos esse ano esse recurso. Não vamos aqui entrar nesse caso, mas nós estamos recuperando isso para fortalecer exatamente o Cine. Porque, além de ser uma porta de entrada para o trabalho, as pessoas que, por uma razão ou outra, às vezes são desempregadas, para o seguro-desemprego é só através do Cine. Se não tiver a porta do Cine, ele não consegue. Então, isso é importante ressaltar também. E queremos fazer uma capacitação através do Cine, que hoje nós temos muitos problemas em algumas regiões, eu acho que em todas, é que muitas vezes a empresa precisa de um colaborador, mas não tem o conhecimento mínimo técnico para poder conseguir aquele trabalho. Então, nós queremos, a partir do ano que vem, fazer também com que o Cine seja uma porta de entrada, mas também faça uma mínima qualificação para oportunizar as pessoas que muitas vezes querem o trabalho, mas, enfim, por uma razão ou outra não conseguem. Já falei um outro programa que nós estamos incentivando, que é o Santa Catarina Bem Mais Simples. Isso quem está coordenando para nós é a JUSESC. Nós temos hoje já 111 municípios credenciados e pretendemos atingir os 295. Isso é um programa facilitador, ou seja, ele desburocratiza para as empresas fazerem o seu credenciamento, fazerem o seu alvará, fazerem suas licenças ambientais, pelo menos aquelas menores, né? Principalmente para o pequeno empreendedor. E isso nós estamos dando vamos dizer assim, uma ênfase para que, quanto mais ágil os municípios agilizarem esse convênio, tanto mais facilita também o acesso das empresas. Vai vir também aqui para a Assembleia nos próximos dias o PRONAMP, que é um projeto do governador. Ele já fez o nacional, agora fez o catarinense, e que ele é exclusivo para micro e pequena empresa. Mas eu acredito muito nesse projeto, porque da maneira como ele foi construído, com 40% de subsídio do governo do Estado, o governador autorizou que vai dar 40% de subsídio. Então, uma empresa que vai emprestar esse dinheiro vai ter 12 meses de carência, 36 para pagamento, com 40% de juros subsidiado. E para a mulher que foi empreendedora, até ele fez o anúncio na tua posse, né, o Nildo, é juro zero. Né? Então, nós imaginamos aí que uns 25%, 30% seja empreendimento de mulheres. Além do Pronamp Tecnologia, mas vai ter o Pronamp Mãe, que é o Pronamp Catarinense, e depois vem o da tecnologia, vem da inovação, até tecnologia e inovação, vem o da mulher. Deve ir nos próximos dias na Assembleia
vai ser uma pauta muito positiva. E o microempreendedor, o que nós pensamos? A microempresa também precisa, muitas vezes, né, Nildo, de um suporte. Você arruma o dinheiro, mas o proprietário dessa empresa, ou alguém que está na empresa, também precisa conhecer um pouco da parte financeira, da parte de produção, da parte de produtividade, da parte de custos e resultado, porque lá na frente ele vai ter que devolver o dinheiro. Então, não é que a pessoa tenha culpa, mas ela precisa desse preparo. Então, nós estamos fazendo aí um convênio com o próprio SEBRAE, que é um grande incentivador e que tem na sua política pública a micro e pequena empresa. Estamos com as universidades, também com a UDESC, entre outras, para fazer com que essas pessoas possam receber uma capacitação. E, para finalizar, porque eu também quero deixar um pouco o espaço para vocês falarem, como na introdução o próprio deputado Jair falou, com o investimento que o governo está aportando no setor energético, no setor viário, 4 bilhões aí nos próximos 3 anos no setor energético, mais 2 bilhões aí no nosso sistema viário, mais a universidade gratuita, mais o convênio com a Fiesc, para o Senai fazer cursos técnicos profissionalizantes nas escolas públicas de ensino médio. Isso vai dar um ganho para nós no conhecimento, na qualificação, e eu estou acreditando que com esses investimentos, mais as outras políticas que o Estado está fazendo, hoje, como nós somos o segundo colocado em competitividade, nós poderemos passar em primeiro, se tudo correr bem, em médio e longo prazo. Então, muito obrigado pela atenção e estamos aí à disposição para... Muito bem, secretário. Nosso ensino médio é o segundo pior do Brasil. Ensino técnico, é a responsabilidade do Estado. É um dos pontos que a gente abordava quando falava da universidade gratuita. Mas que bom essa parceria com o Senai, e precisamos realmente qualificar a nossa mão de obra, né? Tanto para a indústria quanto para o comércio. Uma colocação também, deputado Berlando, falando sobre as energias renováveis. O Brasil, pouca gente sabe disso, o Brasil, com relação a energias renováveis, nós estamos muito bem. A nossa média de energia renovável no Brasil é 83%, a média mundial é 15%, por causa das hidrelétricas, né? E também a indústria, outra coisa importante, a energia eólica é muito melhor que a fotovoltaica, porque a fotovoltaica, a emissão de poluentes, a biomassa é 52%, a fotovoltaica é a segunda das renováveis, que é 43%. Então, a energia solar, sempre é bom fazer um estudo, né, no local, ver se realmente tem viabilidade, mas o Brasil está muito bem com relação às energias renováveis. Inclusive, fala-se muito aí da questão do petróleo também, dos carros elétricos. O Brasil tem um grande potencial nesse sentido, e também a nossa Embraer lá em Taubaté, agosto agora começou, é o maior número de pedidos do mundo de carros voadores, se é que a gente pode assim falar. Muito bem. Passo a palavra, então, ao nosso vice-presidente, em sequência aos deputados. Deputado Berlando, Vossa Excelência, tem a preferência? Eu acho que gostaria de lembrar o secretário também, eu acho que já está tramitando aqui nessa casa aí o Refis, né? Que é fundamental para a nossa empresa, o Nildo. É uma solicitação da Frente Parlamentar do Varejo, Indústria e Varejo, que nós solicitamos e já está aprovado pelo governador. Acho que deve passar pela casa nos próximos dias o Refis. Então, essas empresas que estão com imposto atrasado vão poder ter um desconto enorme e poder parcelar para acertar a vida, né? Deixar em dia a questão dos impostos, né? De 2022 para trás. E segundo a informação do governador, que não terá um novo Refis, certamente, nos 4 próximos anos. E também a dívida com o Badesc. Muitas empresas que devem ao Badesc também terá a mesma proposta para quitar as suas contas com o Banco de Fomento em Santa Catarina, que é o Badesc. E isso vai ajudar todas as empresas em Santa Catarina. É claro que aquela empresa que paga em dia, deputado Fabiano, ela fica
de uma certa forma, prejudicada, porque não vai ter aquele desconto. Mas só não paga em dia quem não pode. Qualquer problema, passamos pela pandemia, todo esse processo que nós passamos agora está na hora de as empresas acertarem as suas contas com o fisco também. Então, esse é um controle que dá para fazer também, né, deputado? O refis para quem merece, né, ou para quem realmente teve dificuldade, mas você consegue contabilmente comprovar quem tinha condições de pagar e não pagou. Talvez essa observação precisa ser feita aqui dentro da casa também, porque aí prejudica o bom pagador, né? Aí daqui a pouco ninguém mais paga, né? Então eu entendo que a gente precisa ter parcimônia aí nessa questão, mas enfim, é importante que todos estejam regularizados. Secretário, obrigado pela presença. Sobre a questão do Cine lá, eu quero fazer um agradecimento público aqui, porque nós fomos para frente de um Cine quando ele estava fechado, né? Anunciamos, o Cine está fechado, nós estamos aqui entendendo o que está acontecendo, vamos levar a demanda para o governo do Estado. 2 dias depois estavam abertos de novo. Tá? Então, parabéns pela agilidade. Importante porta de acesso aí para o emprego, e Santa Catarina tem o seu desenvolvimento praticamente de pleno emprego, justamente por conta também da atuação dos Cines. Então, aqui deixo o meu agradecimento público. Tá? Sobre a questão do ensino técnico, né, bem disse o nosso presidente, houve muita discussão durante a universidade gratuita, e é público que eu votei contrário ao projeto, mas com relação ao ensino técnico, total defensor, inclusive acho que aquele recurso inserido aqui nesta responsabilidade do Estado, não há nenhuma dúvida de que sim, tem um efeito positivo na economia. Vide aí exemplos, por exemplo, Coreia do Sul, que na década de 80 era um país muito mais pobre que o Brasil, investiu pesado em ensino técnico e básico, e hoje, enfim, é um outro planeta dentro da Terra, né? É um país extremamente desenvolvido, né? Então, só que é uma caminhada longa, né? De 30 anos. E eu vi aqui que vocês estão bem atarefados, né? Tem muita coisa acontecendo, muitos projetos interessantes, atualizados com a questão econômica estadual. E eu queria só complementar que nós estivemos lá na secretaria conversando com o senhor 2 meses atrás, levantando a questão das câmaras de comércio internacionais, né? Da parceria que a gente poderia fazer aí com âncoras como China e Índia, e aí o senhor citou esse investimento importante da Índia aqui no nosso meio oeste. E ao longo desse tempo nós também nos aproximamos de Câmara de Comércio Brasil-Israel, Itália, Espanha, e todos ficaram muito interessados nessa possibilidade. Então eu queria entender se houve algum avanço naquela nossa conversa. Deputado, tenho que ser sincero contigo que eu passei esta informação para o nosso secretário da Articulação Internacional, e eu não dei, não é porque não quis, mas não consegui avançar ainda à altura até do que o deputado colocava na ocasião, que eu acho muito importante. Vão ter que colocar isso na pauta e envolver o secretário da Articulação Internacional e retomar isso com mais ênfase, porque essa relação internacional ela é muito importante, e a Câmara de Comércio, lógico que ela traz bons negócios para nós, oportunidades, e quem ouve, ou quem melhor ouviu o presidente da Confederação Nacional da Indústria no domingo, ele esteve no Canal Livre da TV Bandeirantes, um dos aspectos que ele ressaltou é isso, que o Brasil precisa ter essa retomada da relação internacional como um todo, né? E principalmente na relação comercial. Eu acho que o governo federal está fazendo isso, mas nós precisamos trazer para Santa Catarina. Então, eu te confesso que é uma pauta que ficou estabilizada, para não dizer outra coisa, mas vamos retomar sim, deputado. Entendo, e me coloco à disposição para a gente avançar. Só para atualizar os senhores, a proposta era de que para que nós tenhamos um espaço único, com várias representações naquele mesmo espaço. E a sugestão inicial, em estudo, enfim, né, que para avançar é o Estado ceder esse espaço para essas câmaras de comércio com a garantia, ou enfim, a compensação de que cada uma daquelas câmaras de comércio trouxesse X milhões de investimentos para o Estado, né? Então é um custo baixo, com uma proposta de engajamento alta e com retorno
mais do que justificável, né? Então, é uma proposta inicial, ela obviamente pode ter desdobramentos, mas já há muitos interessados, e aqui, como eu citei, duas grandes âncoras, China e Índia, como dois grandes pilares aí flutuando vários outros estados importantes, países importantes, e aí tivemos a confirmação, inclusive, da Câmara Santa Catarina e Itália, com a visita, né, um dos nossos deputados aqui, do presidente, enfim, do deputado Caro Preso, que preside a frente. E assim, comigo, quando fui com Israel, na mesma situação, todos teriam interesse em estabelecer um escritório aqui para fazer uma ligação direta com Santa Catarina. A gente não precisa do eixo Rio-São Paulo para fazer comércio exterior. Nós temos qualidade e capacidade suficiente para assumirmos a liderança e a responsabilidade aqui das nossas próprias ações. Deputado Matheus, essa é a temática do dia, né? Santa Catarina tem sido um estado tão relevante, quarta economia do país, e realmente não precisamos dessa mediação, não. Em recentes viagens também aos Estados Unidos, Europa, a gente precisa divulgar mais o que é o nosso estado, porque quando eles ficam sabendo de toda a situação aqui da nossa indústria, comércio, também da nossa área de ciência e tecnologia, o interesse se volta para Santa Catarina com prioridade, realmente. Deputado Fabiano da Luz. Eu ia dizer que, inclusive, o governo do estado, com a Assembleia, está indo para os países árabes agora apresentar alguns projetos de Santa Catarina para parceria público-privada, que também é importante, né, deputado Silvio Drevik? Acredito que essa relação que o deputado Matheus coloca de abrirmos canais diretos com outros países desperta muito quando os números de Santa Catarina são apresentados, né, aos empresários, que chama muita atenção. Exatamente. E um ponto também, deputado Fabiano, é que a gente precisa superar aqui no Estado com relação a esse comércio internacional, porque às vezes o pessoal vê o setor público, né, os deputados, o secretário, porque foi lá para Israel, foi lá para os Estados Unidos, para a Europa, mas isso é para trazer recursos e parcerias. Antigamente o pessoal saía para estudar em São Paulo, Curitiba, em Florianópolis. Hoje a nossa galera aí, o pessoal está estudando na Europa, Estados Unidos, em Dubai, está visitando. Então é importante que a população entenda isso, né? Que quando a Assembleia e o governo do Estado investe, envia um secretário, um deputado para fazer essas conexões, é um fator de investimento para o Estado, né? Hoje acho que a gente já percebeu que a nossa concorrência é global. Então nós precisamos fazer isso até por uma questão de sobrevivência. Deputado Berlando, mais alguma questão? Não. O Nildo gostaria de fazer algum questionamento? Sim, por favor. Pela ordem só, presidente, eu preciso me ausentar, tem outra comissão agora, se for possível. Sim, nós me temos permite? que encerrar em 5 minutos, porque é horário regimental. Então, liberando já o deputado Matheus, obrigado. Mas ouvimos então Vossa Excelência. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Fabiano, deputado Berlanda, deputado Matheus. Cumprimentar aqui o secretário Silvio. Parabéns pelos excelentes projetos que o governo do Estado tem apresentado, principalmente à classe empresarial e aos todas as nossas empresas associadas que vêm de encontro àquilo que a gente tem necessidade. E muito mais além do que os benefícios e incentivos fiscais que o governo do Estado oferece nesse momento, nós temos sempre uma demanda de mão de obra qualificada, de termos à disposição do nosso empresariado toda uma mão de obra que realmente venha somar com aquilo que ele tem necessidade nas suas empresas. Então, esse projeto, junto ao Senai, a gente vê com bons olhos, de grande valia, e tem o nosso apoio e aquilo que for necessário fazer para que a gente faça chegar isso ao nosso empresariado. Parabéns ao governo, parabéns à sua secretaria por todo esse trabalho. Muito obrigado pela oportunidade de compartilhar esses projetos conosco. Muito bem. Inclusive, temos muitas escolas sendo construídas, né, pelo sistema SEST, SENAI. Sistema S, né? Eu tive, inclusive, em Joinville, vistoriando uma delas, de alto padrão. Então, é uma parceria importante aí com a nossa indústria e comércio. Senhores deputados, o deputado Pepe Colasso também se deseja fazer uso da palavra? Não? Então, nós passamos ao secretário Silvio já para as considerações finais. Lembrando os deputados que temos reunião semana que vem, a gente está com um requerimento para aprovar, para trazermos o pessoal da Start-se,
que tem um trabalho muito interessante lá no Vale do Silício, buscando parcerias aí para o Estado. Inclusive a Secretaria de Tecnologia do Paraná tem um funcionário público lá à disposição do Vale do Silício, junto com a Startse também. De repente é uma ideia até, como o pessoal está vindo para cá, a gente tem alguém lá também. Mas então, semana que vem, temos a nossa reunião aí para tratar desse requerimento. Deputado Silvio, agradecendo sua presença, e o senhor, na verdade, na sua explanação, o senhor já respondeu. A nossa assessoria mandou aqui umas 5 perguntas, ele já falou, mas ele está respondendo, mas ele já está respondendo. Então, agradecer o Mores, que formulou aí. Me permitir, deputado, eu só queria dar um exemplo para finalizar. Um bom exemplo do povo catarinense. E isso eu vi lá na região oeste, mais no extremo oeste, quando nós fomos inaugurar a ampliação da Pringles, que é uma empresa que comprou, uma norte-americana que comprou a... O secretário, na minha terra natal, São Olha Lourenço só. do Oeste, prefeito Agostinho, a Kellogg's, que comprou a Paraty, investido mais de 250 milhões de reais lá na minha terrinha. E transferiram toda a fábrica que eles tinham em São Paulo, transferiram para São Lourenço. Aí fomos lá participar dessa ampliação da inauguração. E eu fiz algumas perguntas, entre elas eu perguntei, mas por que a decisão de vocês vir para São Lourenço do Oeste com toda a fábrica? Qual é a razão disso? Ele disse, olha, tem matéria-prima aqui e tal, milho e tal, mas sabe qual é a principal razão? É que aqui o funcionário, o colaborador, trabalha como se a empresa fosse dele. E ele se vão mais longe. Quando nós implantamos aqui a fábrica, nós trouxemos 6 gerentes, vamos chamar assim, diretores da Bélgica, de outros países, para ensinar aqui como é que fazer, né, o Pringles. Hoje, nós temos 6 colaboradores aqui de Santa Catarina, que estão na Bélgica, no México, entre outros países, ensinando. Então, esse povo que vocês têm aqui é disciplinado, gosta de aprender e de empreender. É por isso que nós estamos aqui. Então, eu quero encerrar com isso, porque isso se deve só ao governo, não. Se deve ao nosso povo catarinense, que, para mim, valeu... não só a semana e nem só o ano, mas me valeu por essa da vida, esta fala, essa observação, esse registro que o CEO da empresa fez lá no dia que nós inauguramos. Então, à disposição, estamos lá para ajudar e para colaborar. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, secretário, e renovar a disposição dessa casa de trabalhar sempre em parceria com as secretarias e da nossa comissão. E encerro traduzindo o que o senhor falou agora, que o melhor de Santa Catarina é o catarinense. Muito obrigado a todos, nada mais vendo a tratar. Declaramos encerrada, então, essa nossa reunião da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia.